Ninguém gosta de receber um produto ou serviço abaixo da sua expectativa, seja no âmbito gastronômico, têxtil, eletrônico, até mesmo no sistema hoteleiro, por exemplo. Gostamos de ficar satisfeitos com o que adquirimos. Toda marca, empresa, indústria ou prestadora de serviço se esforça para que o cliente seja atendido em conformidade com as especificações contratadas. É isso que define a qualidade de um produto ou serviço, o quanto ele atende à expectativa de seus clientes, mantendo um padrão de qualidade. Existem produtos que prometerão muito, mas que possuem um padrão de qualidade muito baixo. Eles até parecem ter alguma qualidade, mas não passam de enganação. Se estivéssemos falando somente de um produto, a decepção já seria enorme. Mas imagine quando tratamos de pessoas que exercem liderança na igreja. Este é o cenário que Paulo retrata nesses versículos que nós leremos do capítulo 11 de 2 Coríntios. Falsos profetas que parecem liderar a igreja de maneira bem distinta do padrão que é aprovado por Deus na sua palavra na Bíblia Sagrada. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 11, o capítulo todo. Quisera eu que suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei era para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Paulo não gostava de se exibir. Ele mesmo deixou isso claro quando ele escreve, por exemplo, 2 Coríntios, no capítulo anterior, capítulo 10, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Mas o apóstolo agora está diante de um grupo de homens que aparecem como líderes da igreja de Corinto. Eles se orgulham em se comparar a outros, inclusive aos apóstolos, na tentativa de parecerem bons e cheios de sabedoria diante da igreja. Comparado a eles, Paulo parece estar abaixo do padrão de qualidade. O problema, porém, é que o padrão de qualidade para a avaliação da igreja estava errado. Paulo mostra, aqui em 2 Coríntios capítulo 11, que seu padrão de avaliação de qualidade é exatamente o oposto do que era adotado pelos seus adversários. Para piorar, não eram apenas os falsos mestres da cidade de Corinto que menosprezavam o apóstolo Paulo. Também parecia haver um número de discípulos desses falsos mestres, que começavam a olhar para o apóstolo Paulo da mesma maneira, supondo que ele não estava no patamar dos seus mestres. Paulo e os outros verdadeiros apóstolos ensinaram que devemos suportar diversas falhas em outras pessoas, até as coisas que consideramos irritantes. Os coríntios não procediam assim, mas estavam dispostos a tolerar coisas biblicamente inaceitáveis como imoralidade e falsidade doutrinária. A partir dessa situação destacada pelo apóstolo, aprendemos sobre o padrão de qualidade para a liderança de uma igreja madura. Alguns dos que Paulo havia levado à fé em Cristo começaram a seguir falsos mestres. A gente encontra já isso lá em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo relatando sobre isso. Não apenas as palavras do apóstolo pareceram tolice para eles, o próprio Paulo passou por tolo aos olhos deles. Paulo parecia sentir o mesmo que sentem alguns pais quando seus filhos começam o período da adolescência. De repente, aos olhos dos filhos, os pais se tornam as pessoas mais limitadas e tolas da face da terra. Todo mundo é mais interessante e é uma melhor companhia do que os embaraçosos pais. Assim, os coríntios estavam se sentindo em relação a Paulo. Ele era um pai para eles e ainda assim se envergonhavam dele. A Igreja de Cristo é tratada em outros lugares do Novo Testamento como a noiva de Cristo. Efésios capítulo 5, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Essa imagem não era novidade. A novidade foi o apóstolo Paulo se apresentar como o pai da noiva. Essa imagem do orgulhoso pai de uma bela jovem transmite maravilhosamente o amor que ele tinha e o zelo que ele tinha para com os coríntios. Ao tratar a igreja de Corinto como uma noiva que precisa de proteção de seu pai, Paulo está indicando aos novos cristãos sua vulnerabilidade perante os que o enganariam e corromperiam. Paulo assume uma responsabilidade de zelo para essas pessoas em Corinto porque ele é o seu pai espiritual. Os alertas do apóstolo Paulo indicam que seus medos não são apenas um ciúme paterno. Há um perigo real na igreja de Corinto. O apóstolo se volta para o começo da história humana e compara a situação da igreja com Eva no jardim. Ambas foram seduzidas e se desviaram da devoção completa ao Senhor. Paulo alerta a igreja de Corinto. Falsos mestres estão tentando desviar os cristãos do verdadeiro ensino e autoridade apostólica. Estão tentando seduzir a igreja a pensar de forma errada e crer em coisas que não são a palavra de Deus. O objetivo final desses falsos mestres é justamente desviar a noiva de Cristo do seu noivo. Mesmo que os falsos mestres se apresentem como super espirituais, na realidade eles não são. Eles não conduzem o povo à verdadeira adoração e devoção ao Senhor. Não importa o que digam que estão procurando realizar. A agenda deles é oculta e é impedir as pessoas de confiar em Cristo
e obedecê-lo em sua simplicidade. O problema dos coríntios é que eles julgavam com base em aparências externas e não no caráter ou doutrina. Em termos de aparências, os falsos mestres superavam Paulo de longe. Eles se vestiam e falavam bem, então alguns cristãos aceitavam sua mensagem sem questionar. Paulo simplesmente lembra que a estratégia empregada por Satanás em Corinto não era em nada diferente da que astutamente ele empregou lá no Jardim do Éden, quando seduziu Eva. Como alguém tão bonito, tão inteligente, tão confiante diria algo tão errado? Esses falsos mestres são exatamente como seu mestre, o enganador. Paulo faz questão de destacar a semelhança. Falsos mestres são revestidos de uma bela fachada religiosa, mas estão cheios de orgulho e arrogância, pois buscam o seu próprio bem-estar através de sua suposta liderança espiritual. Esses falsos mestres davam, com sua eloquência, a falsa impressão de que só eles possuíam a chave para a verdade. Na verdade, eles nem tinham a chave da verdade, eles não eram pautados pela verdade, mas a aparência que eles transmitiam àquelas pessoas dava essa impressão. Os cristãos de Corinto supunham ser impossível obter tal conhecimento por si mesmos, e assim necessitavam desses mediadores, estabelecendo desse modo uma dependência espiritual. Os falsos mestres afirmavam conhecer algo a mais, e deixavam claro que algumas verdades são muito elevadas para que pessoas comuns possam conhecê-las, e que apenas os mais especiais, no caso eles, seriam capazes de descobri-las. Assim como a serpente enganou Eva, os falsos mestres enganavam a igreja de Corinto. Eles estavam sendo aprovados pelo padrão de qualidade de verdadeiros cristãos. Apresentavam-se com a mesma autoridade que Paulo e os verdadeiros apóstolos possuíam. Dessa forma, foram capazes de afirmar que eram mensageiros de Deus e revelavam uma nova verdade. Esperavam que os cristãos de Corinto se submetessem à sua autoridade e seguissem seus ensinamentos e instruções, como no Jardim do Éden. Porém, seus caminhos resultavam em morte. Paulo e os outros apóstolos simplesmente não podem ser comparados aos falsos mestres, é o que nós encontramos no texto. Com seu amor pelo poder, o prazer dos falsos mestres está em controlar as pessoas sob sua autoridade. Para mostrar quem manda, se apresentam em um estilo de liderança autoritário. Tome cuidado com todo tipo de liderança religiosa ou de igrejas que são autoritários. São pessoas que querem comandar ou mandar nas pessoas. Tome cuidado para não estar, de repente, confundindo a submissão à doutrina bíblica pregada por alguém, ensinada por alguém, com a submissão à pessoa que está ali pregando. Perceba que há uma grande diferença, um grande abismo entre esses dois tipos de pensamento e de submissão, não é verdade? Então analise pela Bíblia se o que alguém está te ensinando por meio de um texto bíblico, de fato é para te ensinar ou é para te escravizar. Por não conseguir discernir, então, as profundas distinções entre o autoritarismo soberano dos falsos mestres e a devoção abnegada com a autoridade confiada pelo Espírito dos apóstolos, os cristãos de Corinto escolheram os exploradores como seus líderes e modelos. Paulo nem quer ser comparado a tais exploradores famintos por poder. Com certa ironia, ele contempla seu abuso de poder e escreve: "Para minha vergonha admito que éramos fracos demais para isso." O discurso exato dos falsos mestres não é claro. O melhor palpite é que provavelmente seu conteúdo era judaizante. Apoiavam grande parte de sua proposta na herança judaica e a isso acrescentavam uma série de virtudes com o intuito de se sentirem cristãos superiores. Talvez até argumentassem que algumas dessas exigências judaicas eram requisitos necessários para o verdadeiro cristianismo. Tentavam colocar coisas trazidas lá do judaísmo como se fossem princípios evangélicos. Essa forma de liderança baseada em uma suposta superioridade foi amplamente rejeitada pelo apóstolo Paulo. Ele cria que o Evangelho de Jesus Cristo é o grande equalizador dos homens. Todos estão igualmente mortos em suas transgressões e pecados, e portanto são igualmente merecedores da ira eterna de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo, pela fé, são igualmente salvos. Percebemos então agora, no decorrer do texto,
onde Paulo ele traz uma lista de sofrimentos e provações que sofreu por pregar o Evangelho, de que de fato aqueles que são verdadeiros líderes na igreja, líderes bíblicos, eles não estão ali para o seu próprio bem-estar, mas estão a serviço de Jesus para ensinar e orientar o povo de Deus de forma correta e bíblica, mesmo que venha sobre eles perseguições e dificuldades tamanhas, como acontece com qualquer pessoa, como Paulo disse. Assim como uns fraquejam, a gente também fraqueja. Se Paulo escolhesse priorizar o seu conforto e segurança, ele não teria sofrido como sofreu. Era um líder com um espírito de servo e sacrifício que lhe permitiu suportar aqueles sofrimentos pela causa do Evangelho e pelo rebanho de Deus. Certamente, suportou pela graça de Deus muito mais do que supostos líderes tolerariam. O apóstolo Paulo demonstra mais uma vez seu compromisso com a igreja de Corinto. Razão porque não irá renunciar àqueles que levou a Cristo. Ele os apresentará ao Pai como uma noiva pura. Paulo reconhece a vulnerabilidade e ingenuidade de alguns cristãos que estavam ali na igreja, na comunidade de Corinto, e que estavam se deixando levar por esse tipo de conversa errada dos falsos mestres. Mas ele acusa com veemência os falsos mestres que se estabeleceram lá em Corinto. Paulo apresenta-se como um líder que pode ser imitado, pois serve o propósito maior de glorificar a Cristo em humildade e simplicidade. Você crê que o apóstolo Paulo encontraria dificuldades hoje em dia em ser admirado em nosso contexto de igreja ou contexto evangélico atual? Que tipo de líderes estamos formando em nossas igrejas? Líderes que sofrem pelo Evangelho ou alguns que querem mandar nas pessoas? A igreja militante do Senhor, a igreja que está militando, está lutando em prol do reino de Deus, obedece o princípio da liderança. Princípio este que tem por base a própria liderança de Jesus sobre a sua igreja, e que Paulo estava mostrando aos coríntios como deveria ser. Para que haja uma liderança genuinamente bíblica, tais líderes precisam seguir Jesus e sua palavra. O que fugir disso é heresia e invenção humana. Uma igreja militante forte é uma igreja que tem líderes fortes. Uma liderança forte gera crentes fortes e fiéis à palavra de Deus. Somos a igreja militante do reino de Deus nessa terra. Temos todos os recursos necessários para esta guerra. Não nos acovardemos, então, diante dos ataques dos inimigos da cruz. Temos uma operação padrão para ser realizada. Temos líderes que Deus nos deixou para nos orientar de forma correta e fiel àquilo que Deus revelou ao ser humano. Prossigamos, então, nessa jornada, seguindo o nosso líder máximo, que é Jesus Cristo.